Oi, gente, tudo bem? Aqui novamente quem fala é a Vitória. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque, como vocês podem ver, eu tô aqui no Tower of Hell. Porque, pra quem não sabe, né, ele é um jogo onde tem um parkour. E você tem que completar esse parkour pra ganhar moedas, etc. Enfim, é literalmente um jogo de parkour. Então, no vídeo de hoje, eu vim jogar esse jogo aqui porque eu quero falar da história do meu canal. De como eu comecei e tal, né? Porque eu acho meio legal fazer esse tipo de vídeo, então eu resolvi fazer aqui pra vocês. Então, gente, literalmente esse jogo foi a base de eu ter começado meu canal, porque ele é um jogo da minha infância, assim. Ele é um jogo que eu jogava muito e que, inclusive, eu fiquei uma vez 6 horas jogando esse jogo direto. Mas eu vou contar isso tudo hoje, mas primeiro vamos começar do começo, né? Então, quando eu tinha 10 anos, eu gostava muito de jogar Murder, Brookhaven, Tower of Hell e etc, sabe? Ah, e Adopt Me também. E aí, esses jogos, assim, eram os principais que eu mais jogava. Mas desses 4, o que eu mais jogava era o Tower. Porque eu gostava muito de jogar Tower. Então, teve uma vez que eu resolvi... eu vou começar um canal no YouTube dos vídeos de eu jogando Tower, né? Porque eu era bem profissional em jogar Tower, né? Agora eu não sou mais. Eu fiquei 2 anos sem jogar. Então, aí eu pensei, eu vou fazer um canal pra gravar meus vídeos de Tower, né? Porque é muito legal. Só que aí... a minha mãe, ela não autorizou que eu tivesse um canal no YouTube, porque era muito perigoso, né? E eu não sabia ainda ter esse monitoramento, assim. Então, ela falou que eu não podia fazer um canal no YouTube. E aí eu pensei em outro tipo de eu ter um canal, né? Porque eu queria muito ter um canal. Então, eu resolvi ir atrás de como eu criar um canal, assim, que não fosse no YouTube. Porque era o único jeito, né? Porque o YouTube é muito perigoso mesmo. Então, eu comecei a gravar meus vídeos no Snapchat. Porque o Snapchat não é perigoso, assim. Na minha opinião, ele não é perigoso pra crianças. Então, eu comecei a gravar no Snapchat. Aí, lá no Snapchat, a primeira coisa que eu fiz foi fazer esses videozinhos de Tower, que nem eu tô fazendo agora, né? Fazendo parkour e falando assim que eu ia começar um canal de tipo, oi, esse é o canal da Vitória, eu tenho tantos anos, e aqui eu vou gravar vídeos de Tower e de Murder e de não sei o que. E aí tá, aí só que eu exagerei assim, porque quando eu jogava Tower, eu ficava tipo, eu era meio que viciada em jogar Tower, viciada. Então, eu fiquei 40 minutos gravando aquele vídeo de abertura do meu canal, assim, pra ter nem 20 visualizações direito. E assim, aquilo me deixou muito abalada, né? Porque como eu não sabia editar, eu demorei mó tempão pra tentar editar, entre aspas, e não, tipo, flopou muito, assim, não deu certo. Só que eu pensei, todo início é assim, né? Então eu não vou ficar triste por causa disso, porque todo youtuber famoso já começou assim uma vez. Então eu fui atrás de como conseguir editar e tal. E aí eu não me lembro direito o aplicativo em que eu editava, mas eu editava em um aplicativo lá que não era muito bom, era meio que pra iniciante, assim. E eu comecei a editar naquele aplicativo, o que não fazia os meus vídeos terem uma boa qualidade. E continuava flopando. Só que aí se passaram 1 ano e meio, tá, de eu gravando vídeos e eu consegui 120 inscritos. E teve um dia que eu queria tipo, gravar um vídeo muito top, assim, de eu jogando Tower. E assim, eu fiquei 6 horas jogando Tower. 6 horas jogando Tower direto, assim, sem parar. E aí, desde então, começou o monitoramento do meu celular, que o tempo de uso e etc, né?
Então, desde ali que começou o monitoramento do meu celular, eu comecei a amadurecer mais, sabe? Eu comecei a ter noção das coisas e eu me arrependi muito, assim, de ter ficado 6 horas jogando Thor. Porque, tipo, pensei, nossa, cara, como é que eu pude ficar 6 horas gastando meus neurônios nesse joguinho? E, assim, eu fiquei muito... Como é que eu posso dizer? Eu não sei como é que eu digo, mas eu fiquei muito abalada e eu comecei a amadurecer mais, né? Nessas questões, assim. E aí, depois, eu comecei a ter 3 horas de uso apenas por dia no meu celular. E eu comecei também a... Agora, meus pais também monitoram o meu Roblox. Por questões óbvias, né? Mas no caso que hoje eu não precisaria mais que eles monitorassem o meu Roblox, nem o meu tempo de uso, né? Porque como eu já amadureci, eu não precisava mais disso. Mas por causa do que aconteceu 2 anos atrás, agora eu tenho esse monitoramento. Mas assim, 2 anos atrás, né, como eu falei, começou o meu monitoramento do meu celular. E como eu falei daquele canal do Snapchat, eu comecei a postar muito menos os vídeos assim, porque eu tinha pouco tempo de uso de celular, né? Então, ai, eu caí de novo no mesmo lugar. Então, eu comecei... Gente, lembrei. Aí, eu fiquei 1 ano e meio gravando vídeos. 1 ano e meio. E depois eu parei, assim. Tipo, eu parei por uns 4 meses, eu acho. Parei de postar vídeos por 4 meses. E ninguém comentou nada, nem falou nada. É como se os meus 120 inscritos não fossem verdadeiros. E assim, eu fiquei tipo, poxa, tudo que eu fiz até agora não serviu pra nada, cara. E eu fiquei muito triste, sabe? Mas tudo bem. Aí eu tentei postar mais alguns vídeos pra ver se alguém reagia, falava dos 4 meses que eu fiquei sem postar vídeos, mas ninguém falou nada. O máximo que teve foi umas 5 curtidas. Então eu resolvi, eu já amadureci, eu já sei me cuidar, agora eu vou pro YouTube de vez. Então eu resolvi começar os meus vídeos no YouTube fazendo uma coisa que eu realmente gosto, que é desenhar. E eu comecei meus vídeos aqui no YouTube. Tá, tudo certo, né? Os meus primeiros vídeos foram meio ruins, assim, com desenhos meio feios, assim. Mas, fora isso, os outros eu até achei meio bom, assim. Mas tudo bem. Pelo menos agora eu conseguia mais curtidas, mais comentários. Eu consegui até uma fã que realmente comenta em todos os meus vídeos. E isso me deixou muito feliz, né? Porque eu finalmente tinha conseguido o que eu tanto queria há 2 anos atrás. Inclusive, tinha uma vez, com os meus 7 anos, que eu gravava assim no celular da minha avó, no tablet da minha avó, no caso, e eu fingia que aqueles vídeos iam pro YouTube, assim. E a minha avó falava que eu tava famosa com aqueles vídeos e não sei o que. E agora, atualmente, faz não sei quantos meses, né, que começou o meu canal, mas eu já tô com 182 inscritos. E, cara, isso me deixou muito feliz. Vocês não têm noção de quanto que eu fiquei feliz, porque... como eu falei, eu fiquei 1 ano e meio gravando vídeos lá no Snapchat e eu tinha conseguido só 120 inscritos. E agora eu tô com 180 e não faz meses que eu comecei, né? Então eu fiquei muito feliz. Mas assim, tem umas coisas também que eu gostaria de conversar nesse vídeo. Não só o porquê que eu comecei meu canal, mas tem outras coisas que eu gostaria de comentar, que é sobre os comentários do meu vídeo, tá? E eu espero que vocês me entendam nessa parte. Porque, gente, como é que eu posso explicar? Tem um vídeo de um desenho que eu postei, o do Shoto lá. E aí teve 2 pessoas que comentaram dicas de como eu poderia melhorar o desenho. E eu acabei apagando aqueles comentários. Aí, por quê? Né? Agora eu vou explicar nesse vídeo por que eu acabo apagando os comentários.
Cara, eu não sei o motivo disso, né? Mas eu fico meio que... Eu não sei explicar, gente. Cruz travou aqui, bugou a minha mente. Mas enfim, eu não consigo. Eu fico meio que... Cara, me fugiu a palavra da cabeça. Tinha uma palavra pra isso, mas eu esqueci a palavra disso. Mas é que eu não gosto. Eu não me sinto bem com esses tipos de comentários, tá? Então eu peço que, tipo, vocês não fiquem tristes. Não é triste, né? Eu não quero que vocês virem meus haters só porque eu apaguei no comentário das dicas de vocês. É porque eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável com esses tipos de comentários, tá? Então eu peço que me perdoem, tá? Eu não ter explicado isso antes. Mas agora eu vim explicar aqui nesse vídeo que eu não me sinto bem com esses tipos de comentários. E não é porque eu não gosto de vocês ou eu quero me achar com os meus desenhos. Não é isso, tá? Eu só não me sinto bem, não me sinto confortável com esse tipo de comentários. Então, se você quiser botar lá um comentário de uma dica que seja respeitoso, tudo bem, você pode mandar. Mas, se eu apagar, eu não quero que você fique mal ou ressentido por causa disso. Mas, então é isso, gente, o vídeo, tá? E eu gostaria de falar mais uma coisa também, que é se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos de Roblox, né? Porque, como eu disse, eu fazia vídeos de Roblox que flopavam. Então, talvez no YouTube agora, que eu tenho inscritos, de verdade, talvez eu consiga, né? Mais likes e visualizações. Então, eu queria saber disso também, se vocês poderiam deixar aqui nos comentários, né? Então, muito obrigada e desculpa se eu deixei muito longo ou travei alguma vez na hora de falar, certo? Beijo, gente, até o próximo vídeo.